Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, dando as boas-vindas aqui a todos, agradecendo a presença de todos os doutores auditores, dando as boas-vindas ao doutor Roberto Souza Camargo Júnior, que está iniciando aqui hoje como suplente, né, doutor? Seja bem-vindo. Agradecendo a presença também do doutor Rodney, procurador, os advogados presentes, secretaria. Então, vamos dar início aqui ao julgamento do processo 878/2023. Advogado doutor Rafael, tem provas a produzir, doutor? Não. O denunciado Henrique Domingos Mouzinho Barbosa, por infração praticada durante a partida Esporte Clube União Suzano versus Sociedade Esportiva Palmeiras. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos, desejar boa sessão. Processo 878, Campeonato Paulista Sub-13. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor do senhor Henrique Domingos Mouzinho Barbosa, da equipe do Ecos, denunciado como incurso no artigo 258, cumulado com o artigo 162 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz respeito à responsabilidade do técnico, do treinador ou representante legal nos casos de reincidência de expulsão de atleta menor de 14 anos. E nesse caso foi expulso o atleta número 3, Rafael Batista Silva, com uso de mão indevidamente na bola. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Boa tarde, presidente, demais nobres auditores, também saúdo aqui o início dos trabalhos do doutor Roberto, seja muito bem-vindo e a gente fica à disposição, assim como todos os presentes na sala, doutor Rafael. Essa é uma situação que tem sido recorrente, pelo menos aqui na nossa comissão, em que o técnico é denunciado em razão das infrações cometidas pelo seu atleta, que é inimputável, à luz da normativa do CBJD, do artigo 258, combinado com o 162, e tem suscitado, inclusive, alguns debates muito interessantes, com algumas teses aqui trazidas pelo Dr. Rafael, mas que a gente vai, paulatinamente, trabalhando cada situação. Essa mais uma situação, similar a essas que eu mencionei. Então, a Procuradoria não vai se alongar, simplesmente reitera os termos da denúncia, entende que bem tipificado, a documentação acostada aos autos também confirmam a infração do atleta em razão da sua reincidência e, por conta do próprio regulamento específico da competição e do CBJD, o técnico acaba sendo responsável, pelo menos juridicamente, né, não de fato em si, mas juridicamente, de forma que a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação conforme encartado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Obrigado, presidente. Presidente, acho que o doutor Roger colocou bem, a situação está se tornando corriqueira aqui no tribunal e ela apresenta resultados diferentes de cada comissão, né? Participei ontem da segunda comissão, mesmo caso, mesma denúncia, e levantaram uma questão que eu achei interessante, né? Na segunda comissão, por exemplo, salvo, né, melhor juízo aí, entenderam, questionaram, absolveram o técnico porque entenderam que a quem cabe a orientação do menor, né? E na comissão, né, se discutiram e entenderam que essa orientação ela não cabe ao técnico, e sim à família, né? E, portanto, acabaram absolvendo o técnico nesse sentido. Eu, particularmente, já sustentei aqui na comissão, eu entendo que a denúncia, né, pedindo vênia para o Dr. Rodney, ela é inepta, porque a comprovação de que não está sendo adotado medidas, ela é elemento do tipo, né? Então a defesa entende, por ser elemento do tipo, a procuradoria no qual cabe a prova da acusação
e isso é muito bem estabelecido no CBJD de maneira clara, no artigo 58A, que cabe à Procuradoria a prova, né? Então, a defesa entende que essa manifestação, esse artigo teria que vir junto com a prova de que não estão sendo adotadas medidas cabíveis, né? Já entendo que, pelo artigo 21, é uma prerrogativa da Procuradoria tomar medidas processuais, então caberia à Procuradoria oficiar a agremiação para verificar se está sendo ou não tomando medidas. Então, por essas razões, eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo que o técnico aqui ele não pode ser punido. Caso não seja entendimento, eu vou chamar a atenção que a infração cometida pelo atleta foi ter colocado a mão na bola. E a denúncia veio substanciada no artigo 258. E por entender que o 258, o caput, ele é incondicional, porque ele refere o princípio da legalidade, ele abre muito essa questão da ética, e tem que ser fundamentado ou no parágrafo 1º, inciso, ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º, essa conduta de colocar a mão na bola, ela não se enquadra tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º, né? Então, por essas razões, aí, nesse sentido, caso não seja entendimento pela absolvição, eu vou requerer pela pena mínima convertida em advertência. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Rodney, parabenizar o doutor Rafael, que sempre traz essa tese, essa fundamentação. Então, vou aproveitar aqui para justificar o meu voto, mantendo da mesma forma que já o fiz em casos semelhantes. Eu penso que o artigo 162, ele estabelece de forma cristalina que os atletas menores de 14 anos são considerados desportivamente inimputáveis. Isso é o parágrafo único, estabelece que responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição. Então, eu acho que, neste particular, independentemente da orientação familiar, penso ser uma obrigação da agremiação, do clube, de todos os envolvidos, com a educação e formação desse garoto de 14 anos, que, por vezes, como eu já disse aqui, não tem um ambiente familiar dos mais adequados, por diversas razões. Então, eu acho que esse dispositivo é absolutamente válido, deve ser observado e prestigiado, ao meu ver. Então, eu voto pela condenação do técnico no artigo 258, que também não penso se tratar de dispositivo inconstitucional, e sim um dispositivo que é o que a doutrina denomina de soldado de reserva. Em não sendo o caso de um tipo específico, pode-se utilizar o 258, como é feito diversas vezes. Acrescento a isso, ainda com relação ao que foi trazido pelo doutor Rafael, o fato de que a agremiação ela é notificada sobre o oferecimento da denúncia. E, a partir daí, não toma qualquer providência ou não junta aos autos qualquer comprovação de que tenha adotado qualquer medida cabível de orientar aquele garoto. Lembrando se tratar de um garoto de 14 anos ou menos de idade. Então, eu acho que essa prova deve ser produzida, sim, pela agremiação, no momento que ela é notificada do processo da sessão de julgamento. Bastaria comprovar de forma simples, por uma carta, um vídeo do garoto, que ele foi orientado, porque já é a segunda vez que ele é retirado de campo. Então, eu voto pela condenação no 258 a uma partida de suspensão. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Boa tarde a todas e a todos, parabenizando o doutor Roberto aqui pela sua estreia, parabenizando tanto a doutora Procuradoria como a defesa. Semana retrasada, né, que tivemos sessão na quarta-feira, foi a primeira vez que eu peguei caso desse tipo. Conheci os argumentos, não era o doutor Rafael que estava aqui, era o doutor Fábio que estava aqui, e repensei, estudei, e dessa vez vou votar diferente, justificando porque eu vou votar diferente da primeira vez que votei há 2 semanas, vou votar pela absolvição. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Roberto? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa presidente em nome de todos, a doutora Sônia. Agradecer muito a oportunidade de estar participando como auditor. Parabenizar a defesa, a doutora Procuradoria. Eu vou acompanhar o relator em relação a esse tema. Obrigada, doutor. Esse tema é recorrente aqui na nossa comissão e eu entendo, e parabenizo o voto do relator, e eu entendo aqui, porque é claro, o parágrafo único do artigo 62, quanto à responsabilidade do técnico, né? E pelos argumentos já utilizados pelo próprio relator, no sentido de que a agremiação é notificada e ela pode, né, oferecer alguma prova de que tomou as providências. Eu acompanho o relator integralmente. Então, fica por maioria, suspenso por uma partida, o técnico da agremiação nessa partida. Julgamento finalizado. Antes de dar continuidade, eu quero registrar aqui e lamentar o falecimento do colega doutor Antônio Ivo Aidar, que ocorreu a semana passada e hoje foi a missa do 7º dia, uma grande perda na advocacia. Acho que todos tiveram conhecimento, né? Eu tive a oportunidade de estar à missa hoje, uma missa maravilhosa, com muitas pessoas ali orando por ele, rezando, homenageando. Bom, vamos dar continuidade ao julgamento aqui, segundo pedido de preferência, processo 880/2023, quem foi advogado? Advogada, doutora? Doutora? Não, como é o nome da senhora? Renata. Doutora Renata. Seja bem-vinda. Pode Tem passar. provas a produzir, doutora? Não. Denunciado. Sim. Sandro Marcos Perpétuo Júnior, por infração praticada durante a partida Oeste versus Red Bull, Copa Paulista Profissional. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Processo 880/2023, Copa Paulista Profissional, jogo Oeste Futebol Clube contra Red Bull Bragantino Futebol Limitada, realizado em 3 de setembro de 2023. A denúncia da doutora Procuradoria contra o atleta Sandro Martins Perpétuo Júnior é com base no artigo 250 caput do CBJD. Rápida leitura da súmula. Segundo cartão amarelo, motivo. Após ser advertido anteriormente por aplicar um calço temerário no seu adversário na disputa pela bola, o mesmo atinge seu adversário número 11, senhor Vinícius Mendonça Pereira, com uma rasteira de maneira temerária na disputa pela bola. Houve juntada de defesa escrita e haverá também a defesa oral. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Mais uma vez, obrigado, doutora Sônia. Bem-vinda, doutora Renata, capital. Situação também simples e corriqueira aqui conosco. O segundo cartão amarelo, denunciado 250. A primeira infração cometida pelo atleta aqui denunciado aos 40 minutos. E depois, no acréscimo de 1 minuto da partida, ele cometeu uma nova infração também por uma nova ação temerária. Em que pese serem 2 ações temerárias, a Procuradoria, presidente, não se opõe quanto à aplicação do entendimento dessa douta comissão com casos similares. Essa é a sustentação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutora Renata, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Trata-se de segundo cartão amarelo, em que pese na súmula conste uma rasteira, o fato é que o juiz, na análise da jogada, entendeu pelo segundo cartão amarelo, demonstrando que não foi uma conduta violenta e nem agressiva. Sendo assim, peço que seja aplicado o entendimento do tribunal, aplicando a pena mínima convertida em advertência.
Obrigada, doutor. Obrigada. Com a palavra, doutor Daniel para voto. por favor. Voto conforme jurisprudência dessa comissão pela punição de um jogo convertido à advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Roberto? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade. Suspenso por uma partida, convertido em advertência o atleta Sandro Martins Perpétuo Júnior. Obrigada. Obrigada, doutor. O Davi não, foi eu sei, o dele, Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 879/2023. Denunciado Davi Ramos Becker, por infração praticada durante a partida Esporte Clube São Bernardo versus a Associação Atlética Portuguesa pela Copa Paulista Profissional. Tem provas a produzir, doutor? Não. Relator, doutor Roberto Souza Camargo, com a palavra para relatório, por favor, doutor. Bastante. Campeonato Paulista Profissional, São Bernardo, contra a Portuguesa. O infrator é o David Rambo Becker. A douta Procuradoria de Justiça ofereceu denúncia em face deste, imputando a prática da infração do artigo 250, inciso 1, pois ele foi expulso por ter usado a mão fora da área permitida, né? No caso, ele é goleiro. Basicamente é isso. Com a palavra, Procuradoria, por favor. Aqui, nesse caso, o presidente, o nobre relator, doutor Roberto, ele é um pouco distinto com relação quando a Procuradoria oferta o 250 em razão do segundo cartão amarelo. Primeiro porque foi um cartão vermelho direto, né? E como bem destacou o relator, possivelmente, até em razão do número da camisa que consta de súmula ser a número 1, provavelmente o atleta é o goleiro. A gente pode verificar isso na súmula e confirmar isso na súmula. E aquela situação em que, pelo menos no entendimento da Procuradoria, né, uma situação de ato desleal com a partida, com o desporto e com os atletas ali envolvidos e com as equipes, né, ele trocou, né, a expulsão pelo gol, né, saiu da sua área regulamentar e colocou a mão na bola, impedindo uma situação, no nosso entendimento, clara de gol. Razão pelo qual, nesse caso específico, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e entende não ser cabível aqui o entendimento dessa douta comissão com a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigada, doutor. Com a palavra, a defesa, por favor. Presidente, eu vou requerer pela aplicação do entendimento do tribunal, em que pese seja um cartão vermelho direto, acredito que o cartão vermelho ele se deu muito mais assim por ser um goleiro e aí acreditando ser o último homem ali do que pela gravidade da falta, né? Colocou a mão na bola fora da área penal, gravidade não foi conduta violenta, aos olhos da defesa não é uma conduta grave, né? É uma conduta prevista perfeitamente no artigo 250, parágrafo 1º, e onde ele trocou ali, é o último homem, acaba trocando uma falta por uma oportunidade, né, de gol por uma falta e entende já ter sido punido, uma vez que isso aconteceu aos 34 do primeiro tempo, né? Então, praticamente ficou 2 jogos aí já fora. Então, esse é o pleito. Se caso não foi esse entendimento, aplicação da pena mínima de uma partida.
Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Roberto para voto, por favor. Após a análise após a análise do processo, entendo que não houve uma lesividade gritante, atento também pelo fato que ele não possui qualquer antecedentes, razão pela qual decido pela aplicação da pena de advertência. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Manuel Giordani? Obrigado, presidente. Eu voto com o relator, acolhendo a tese de defesa do Dr. Rafael, por se tratar do mesmo caso que a gente já tem esse entendimento. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Eu vou pedir vênia ao relator, não vou converter em advertência, não. Eu vou manter a suspensão de uma partida. Então, fica por maioria aplicada a pena de advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 881/2023. Denunciada agremiação Esporte Clube São Bernardo, por infração praticada durante a partida São Bernardo versus Associação Atlética Ponte Preta, Campeonato Paulista Sub-15. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relator, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor da agremiação do São Bernardo, como incurso no artigo 213, inciso 1º do Código Desportivo. De acordo com a denúncia, e trazido aqui nas observações eventuais, aos 40 minutos de partida, a torcida do São Bernardo acendeu alguns sinalizadores na arquibancada, opostas ao banco de reservas e comissões técnicas. Neste momento, o jogo estava paralisado para atendimento a um atleta da equipe da Ponte Preta. A fumaça dispersou rapidamente e não atrapalhou o andamento da partida, e não foi necessário paralisar a partida. O jogo foi reiniciado normalmente, denunciado pela desordem em sua praça de desporto. Presidente, esse é o relatório. Tem defesa escrita, não? Não, Sim. né? Tá, Não, obrigada, presidente, não doutor. tem, não. Com a palavra a Procuradoria, por favor. Obrigado, doutor Manuel, doutor presidente. A Procuradoria, nesse caso, também entende bem tipificado no 213, é público e notório o entendimento quanto à não permissão de utilização de qualquer artefato desse tipo nos estádios, né, corrobora, inclusive, com o Estatuto do Torcedor, e a Procuradoria aqui entende que completa integralmente o artigo 213 na questão de não prevenir e não reprimir, né? Tratou-se da torcida mandante, que acendeu os sinalizadores, de forma que, no nosso entendimento, bem tipificado no 213, e aguardamos condenação, conforme, inclusive, o entendimento do tribunal em casos similares. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima e, veja, pelo próprio relato do árbitro, eu acho que não teve nem tempo da agremiação de reprimir a conduta, né? Porque ele colocou que o jogo já estava paralisado, então ele não precisou paralisar. A fumaça se dispersou rapidamente, não atrapalhou o andamento da partida, não foi necessário paralisar a mesma e o jogo foi reiniciado normalmente. Então, por se tratar do Sub-15 e a agremiação gozar do benefício do 182, o pleito é pela aplicação da pena mínima, entendendo que na conduta aí houve diversos atenuantes a favor da agremiação. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Bom, acho que bem tipificado no 213. A gente sabe que é proibida essa questão dos sinalizadores. Então, eu voto pela condenação da agremiação, a pena de R$ 800, por se tratar de agremiação reincidente, ainda que genérica, reduzida à metade para 400,
Com base no 182, todos os atletas são amadores, presidente. É como voto. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Como vota, doutor Roberto? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade, aplicado o benefício do 182, aplicada a pena pecuniária de R$ 400 ao Esporte Clube São Bernardo, por infração ao artigo 213. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 883/2023, denunciada a agremiação Rio Preto e Lafayette Laurindo dos Santos Júnior, por infrações praticadas durante a partida Rio Preto versus Olímpia, Campeonato Paulista, Sub-13. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para a relatora, por favor. Presidente, processo 883/2023, jogo Rio Preto Esporte Clube contra o Olímpico Futebol Clube, Paulista Sub-13, realizado 3 de setembro de 2023. Conforme a denúncia, a agremiação Rio Preto foi incluída no artigo 191, inciso 3, conforme súmula, informo que as taxas dos árbitros José Luiz Aparecido Miranda e Taylor Maturi dos Santos não foram pagas, né? E, ao mesmo tempo, houve denúncia contra o Lafayette Laurindo dos Santos Júnior, conforme artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Ele foi expulso mediante exibição de cartão vermelho e reclamou de maneira desrespeitosa da decisão da arbitragem, conforme súmula. Motivo: a posse, era o técnico, né? A posse advertido anteriormente por reclamar e gesticular das lesões da arbitragem, proferiu as seguintes palavras, aspas, vou mandar para o VR, vou filmar vocês, estou de brincadeira, tá de palhaçada, fecha aspas, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Quanto à agremiação, presidente, fato inequívoco, né? A única prova possível seria a equipe, em tempo hábil, juntar nos autos o comprovante do pagamento da taxa, de maneira que a Procuradoria entende bem tipificado o 913 e aguarda a condenação. E quanto ao técnico, da mesma maneira, né, denunciado no 258, gesticulando de maneira reiterada, né, reclamando das decisões de arbitragem. Tratou-se de uma partida do Sub-13, né, em que o técnico, inclusive, a gente sempre menciona aqui que tem que dar o exemplo, né, mas a gente tem visto justamente o contrário. Muitos técnicos do Sub-11, Sub-13, Sub-15 sendo denunciados justamente por uma conduta similar a essa ou até pior, em muitos casos. Então, também a Procuradoria entende bem tipificado aqui, como atitude contrária à ética e disciplina desportiva. Né? Ele fala, inclusive, que vai filmar a atuação dos árbitros, levando para uma pessoa de nome BR. Eu, particularmente, não sei quem é, mas seguramente é alguém ligado à Federação Paulista, que deve estar dentro do departamento de arbitragem. De maneira que a Procuradoria, então, reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação também do segundo denunciado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Presidente, em relação à agremiação, eu ratifico os termos apresentados aí pela Procuradoria, entendo também que, nesse caso, aí caberia a prova da Procuradoria, do denunciado apresentando a taxa, então, o meu pleito aqui é a aplicação da pena mínima. Já em relação ao técnico, presidente, eu vou requerer pela absolvição, né, entendendo que a manifestação que foi relatada na súmula, acho que ela não é suficiente para ensejar uma condenação, né? O 258, parágrafo 2º, inciso 2º, ele versa ali sobre uma manifestação desrespeitosa. Veja, as palavras foram ditas, vou mandar para o VR, não vejo desrespeito. Vou filmar vocês,
não vejo desrespeito. Afinal, a partida é pública, pode ser filmada por qualquer pessoa. Vocês estão de brincadeira. Né? Estão de brincadeira. Também não vejo desrespeito, presidente. Você está de palhaçada. Eu não consigo ver uma manifestação desrespeitosa do técnico, né? Levando em consideração que, em que pese o doutor, né, doutor Manuel ele se manifesta falando que futebol não é um mundo à parte, o fato é que o futebol ele tem um linguajar próprio dele, né? E dentro do linguajar que se tem do futebol e que é adotado por praticamente todo mundo que trabalha com futebol, eu não consigo ver uma manifestação aí desrespeitosa, né? Eu acho que pode ter ficado uma linha tênue aí, mas não acredito que seja o suficiente para ensejar a condenação. Caso não seja esse entendimento, a aplicação da pena mínima levando em consideração o benefício do 182. Presidente, só uma questão de ordem, que aqui Tá. o nosso novo colega Roberto aqui notou, na denúncia não consta, mas na súmula, em ocorrência barra as observações, fala do ambiente da ambulância, bolas novas, depois no final diz, informo que após o técnico da equipe do Rio Preto, seu Lafayette, ser expulso, o mesmo foi para a arquibancada e proferir as seguintes palavras ao final da partida, aspas, acaba o jogo, seu filho da puta, fecha aspas. Doutores, querem retomar? Só um minutinho, doutor. A Procuradoria pediu a palavra justamente só para mencionar isso. Consta da denúncia, viu, doutor Daniel? Eu particularmente esqueci de falar, mas consta. Até para o doutor Rafael também possa se manifestar. Rafael, por favor. Tudo bem, doutor. Doutor Rafael, quer complementar alguma coisa? Então, nesse sentido, a aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do 182. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto, por favor. Então, até perguntei, presidente, para o João aqui, nossa rábula, a respeito da questão da taxa de arbitragem, né? Ele falou que é raro acontecer isso, porque normalmente é o pagamento depois, alguma coisa do tipo, né? Como bem, tanto a defesa quanto a doutora Procuradoria explicaram que não houve qualquer tipo de juntada pela equipe Rio Preto a respeito disso. Então, eu voto pela condenação do Rio Preto, no artigo 91, inciso 3, uma multa de R$ 1.000. Quanto ao técnico Lafayette Laurino dos Santos, diante do que está aqui na súmula e na denúncia, onde reparado essa parte final, foi alertada aqui pelo Roberto, antes do Roger me dar uma bronca, eu voto pela punição de 2 jogos. Esse é o voto, presidente. Tá, doutor, com relação ao Não, com pena benefício aí um pecuniária, jogo. com benefício, Isso. uma partida Isso. e o valor da R$ 1.000. continua. Tá, obrigado. Como vota, doutor Manuel Giordani? Obrigado, presidente. Eu acompanho com relação ao Lafayette, 2 partidas reduzida para 1. A outra taxa de arbitragem, acho que sensível. Eu acompanho a multa de R$ 1.000 também. O do relator. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Roberto? Eu acompanho o relator em relação à multa aplicada, contudo, em relação à suspensão, eu aplicaria 4 partidas, com benefício reduziria para 2 partidas. Obrigada. Eu voto dessa forma, por quê? Porque nós temos que considerar que é uma categoria sub-13, e o técnico que deveria dar exemplo não poderia ter uma atitude hostil dessa forma, né? Inclusive, após ser expulso, foi para a arquibancada e ainda xingou acaba o jogo logo, seu filho da puta. É o meu voto. Obrigada, doutor. Com relação à agremiação, eu acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 1.000 à agremiação Rio Preto. Com relação ao técnico, eu vou pedir vênia, eu vou votar também por ter, né, dado continuidade. Eu pedi vênia ao relator, eu vou acompanhar o voto divergente. Então, vai ficar por maioria, suspenso por uma partida, o técnico Lafayette.
No acórdão, doutor Daniel. O divergente ou divergente? Na verdade, tem que medir essa porque tem que colocar os dois, que foi beneficiado pelo voto de menor gravidade. Que é pelo. Então, se o doutor Daniel. Doutor Daniel. Também finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 884/2023. Denunciados Helder Maurílio da Silva Ferreira, Douglas da Silva Rodrigues, por infrações praticadas durante a partida Esporte Clube São Bento versus Grêmio Desportivo Prudente, Copa Paulista Profissional. Tem provas a produzir, doutor? Prova de vídeo? Defesa escrita. Tem prova de vídeo ou não? Tem. Tá. Com a palavra, doutor Manuel Giordani, para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria em desfavor do senhor Helder Maurílio da Silva Ferreira, da equipe do Grêmio Prudente, denunciado como incurso no artigo 250 caput. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por haver, após ter sido advertido com cartão amarelo, ter segurado seu adversário de número 18 e impedido um ataque promissor. Segundo o denunciado, o senhor Douglas da Silva Rodrigues, da equipe do São Bento, denunciado como incurso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso por segurar o pescoço de seu adversário de número 4, fora da disputa de bola e com o jogo paralisado. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Tem defesa escrita? Bom, vamos ver a palavra. Com a palavra, Procuradoria. Mas é só do Grêmio Prudente, né? Com relação ao 250? Aparece o outro também, não? Nesse momento, não? Esse é o do Helder. Gol. Levantamento na área, a bola pode sobrar para o outro lado, mas o contra-ataque é do São Tudo bem, doutor? Satisfeito? Ok. Com a palavra, doutor Rodney, Procuradoria, por favor. Obrigado, doutora Sônia. É interessante, né? Eu costumo sempre que possível trazer a prova de vídeo. Essa, especificamente, eu não achei. Sobretudo quando eu denuncio no 254A,
Eu sempre procuro a prova de vídeo, porque sempre, para não suscitar dúvidas, né? Mas nesse caso eu não achei. Agora, a prova de vídeo trazida pelo Grêmio Prudente, no artigo 250, na verdade, no meu entendimento, piora a situação do atleta, né? O que nós poderíamos aqui, eventualmente, sustentar um segundo cartão amarelo, uma aplicação do entendimento da comissão, me parece que a prova de vídeo retira essa possibilidade, porque ele levanta o braço, ele deixa o cotovelo praticamente no rosto do atleta atingido. Então, nesse caso específico, até em razão da prova de vídeo juntada pelo Grêmio Prudente, a Procuradoria entende que a dosimetria da pena tem que ser diferente e aguarda a condenação com uma pena superior ao que tem sido o entendimento da outra comissão com relação ao 250. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Douglas, destacar que ele tem uma reincidência, parece que no artigo 250. Infelizmente, nós não conseguimos aqui a prova de vídeo, mas nos salta aos olhos o fato de ele ter segurado o atleta pelo pescoço, né? E a depender da situação, poderia sim causar uma lesão grave no atleta, né? E a depender, inclusive, da força aplicada pelo atleta, uma situação muito grave. Por isso, inclusive, que nós o denunciamos como agressão 254A para o primeiro inciso segundo, inciso primeiro, né? Entendendo que aqui realmente me valendo da presunção de veracidade da súmula, tendo em vista que não consegui, infelizmente, trazer a prova de vídeo. Mas, obviamente, que a gente sabe que sem essa prova de vídeo pode ser que haja alguma situação que beneficie o atleta. No entanto, eu mantenho a denúncia conforme tipificado e aguardo condenação, independentemente de ser um 254A ou alguma outra tipificação entendida pelos nobres auditores. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, então, para, Obri- por favor, a defesa escrita. Obrigado, presidente. Defesa escrita apresentada pelo senhor Douglas da Silva Rodrigues, do Esporte Clube São Bento. Em apertada síntese, ele sustenta que o lance não tem gravidade suficiente para a caracterização do 254A, parágrafo 1º, e pede ao final a desclassificação para o artigo 250, mais especificamente um ato hostil, com aplicação da pena de uma partida de suspensão, presidente. Essa é a defesa escrita. Obrigada, doutor. Pode ir para voto. Bom, com relação ao primeiro denunciado, Helder Maurílio da Silva Ferreira, sem desprezar a prova de vídeo que foi trazido pelo Dr. Rodney, eu acho que na verdade não foi nem uma cotovelada, ao meu ver, pelo menos foi aquele lance que o atleta deixa o braço para proteger, para ganhar a frente, enfim, para não deixar que o adversário passasse, um lance que acaba sendo corriqueiro no futebol, mas que às vezes acaba extrapolando um pouco, como foi esse. Então eu voto pela condenação em uma partida de suspensão convertida em advertência, seguindo o entendimento dessa comissão para esses casos. Com relação ao senhor Douglas da Silva Rodrigues, o segundo denunciado, aqui eu entendo ser o caso de desclassificação, presidente, porque o artigo 254A, eu penso que ele exige o dolo específico de ofender a integridade física do seu adversário. É uma infração grave, com uma pena mínima grave, então eu penso que a sua aplicação deve se dar aos casos bem delineados para que a gente não acabe tendo uma aplicação de pena desproporcional. Então, com o que foi trazido pela súmula, eu voto pela desclassificação para o artigo 250. Acho que é um ato hostil, né? Aquele desagradável, ameaçador, antipático. Por se tratar de atleta reincidente e a conduta fugir um pouco do corriqueiro, eu voto pela aplicação da pena de 2 partidas de suspensão, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Presidente, acompanho integralmente o relator quanto ao denunciado Helder Maurílio da Silva Ferreira. Já no caso do atleta Douglas da Silva Rodrigues, diante do que está na súmula, eu concordo com a classificação feita pela doutora Procuradoria e voto pela suspensão de 4 jogos. É o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Roberto? Eu acompanho integralmente o relator nas duas no caso dos dois jogadores. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator na íntegra. Então, fica o atleta Helder suspenso por uma partida convertida em advertência e o atleta Douglas Rodrigues, por maioria, suspenso por 2 partidas, com a desclassificação para o artigo 250.
Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 885/2023, denunciado Sérgio Roberto de Souza Filho, por infração praticada durante a partida Grêmio Desportivo São Carlense versus União Agrícola Barbarense, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Roberto Souza, com a palavra para relator. Presidente, pode ser relatório e voto. É, do Procuradoria. É 250, né? Não, então, eu não vi. Então, Não, então para relatório. Por favor. Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, Grêmio São Carlense contra a União Barbarense. A douta Procuradoria de Justiça ofereceu denúncia em face de Sérgio Roberto de Souza Filho, com fulcro no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Já que, segundo a súmula, o atleta foi expulso por, após ser advertido anteriormente por ação temerária, consequente recebeu o segundo cartão amarelo, por segurar o seu adversário, de número 7, o senhor Rian Bonfim de Santana, impedindo um ataque promissor. É o breve relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. A única observação da Procuradoria, presidente, nobre relator, é a reincidência específica do aqui denunciado. Não fosse isso, a Procuradoria não faria oposição ao entendimento da douta comissão. No entanto, como há essa reincidência, então a Procuradoria pede uma análise distinta. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. presidente, a única observação que eu vou levantar é a da conduta mesmo do denunciado no segundo cartão amarelo, que ele segurou, ele não tomou nenhuma conduta aí temerária, não colocou em risco a integridade do colega, do atleta. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Roberto, para voto, por favor. Ao meu ver, após a análise do processo, não houve lesividade na conduta do jogador. Contudo, pelo fato de já possuir antecedentes, entendo que a decisão mais razoável seria a aplicação de suspensão de uma partida. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica suspenso por uma partida o atleta Sérgio Roberto de Souza Filho. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 886/2023. Denunciados Agremiação Juventus e Maicon Augusto Lopes de Camargo por infrações praticadas durante a partida Atlético Juventus versus Grêmio Esportivo Mauaense, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para relatório, por favor. Processo 886/2023, jogo Clube Atlético Juventus contra Grêmio Esportivo Mauaense, Paulista Sub-17, realizado em sábado, 2 de setembro de 2023. A douta Procuradoria denuncia o Juventus com base no artigo 191, inciso 3. Conforme traz-se da súmula da partida, a agremiação mandante Juventus não providenciou placa de substituição com funcionamento adequado, né? Isso também está no regulamento específico da competição, no artigo 28, inciso 9. Quanto ao atleta Maicon Augusto Lopes de Camargo, atleta mauaense, a denúncia se dá conforme o artigo 250, para o primeiro inciso 1, segundo a súmula, segundo cartão amarelo, por impedir um ataque promissor atingindo seu adversário número 7 na disputa de bola. O mesmo não precisou de atendimento médico. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Quanto à primeira denunciada, a agremiação no 1913, nos parece também uma situação inequívoca, né? A placa de substituição é um aparato de jogo que tem que estar em bom funcionamento, e aqui foi destacado pelo árbitro de que isso não ocorria nas ocorrências e observações, de forma que a Procuradoria
reitero os termos da denúncia, como bem destacado, inclusive, pelo nobre relator, doutor Daniel, há previsão no regulamento específico da competição para esta situação, e aí tipifica-se no 913. Quanto ao atleta denunciado, aqui sim a Procuradoria não se opõe ao entendimento da comissão, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para voto, por favor. Quanto ao atleta mais... Presidente, só por ordem, eu preciso Perdão. sustentar Desculpa, Ai, da perdão, agremiação. doutor. A palavra é defesa. É, só para constar, em Perdão. relação ao 250, o pleito ao entendimento, agora já em relação ao 191, o árbitro ele coloca que a placa não estava em condições adequadas, né? Interessante perguntar para o árbitro o que seriam condições adequadas, porque em que pese ele relatou isso, houve substituições na partidas e ocorreu normalmente, né? Então, o que seria essas condições adequadas para o árbitro? Né? Entendo um critério muito subjetivo. ah, Houve substituição, não trouxe nenhum prejuízo na partida, então o pleito vai ser pela absolvição. Caso não for esse entendimento, aplicação da pena mínima, Obrigada, doutor. levando em consideração o benefício do 182. Doutor. Com a palavra, doutor Daniel, agora sim, para voto, por favor. Esse foi outro caso, presidente, que eu solicitei aqui ao João ajuda porque, pelo menos para mim, é inédito nessa questão da placa. E confesso que me chamou a atenção a mesma coisa trazida pela defesa a respeito na súmula. Eu falei, não está em condição, mas ele não falou o que não estava em condição. Acho que seria importante também nas súmulas constarem que placa que é a eletrônica, é aquela de madeira ainda, enfim. Acho que isso poderia ajudar aqui ao julgamento. Mesmo assim, levando em consideração que a súmula tem presunção de veracidade, eu entendo que a multa tem que ser no valor de R$ 250 já aplicado o 182 também aqui no caso. A reincidência? Então, então R$ 500. Bom, e o atleta? Perdão. E o atleta, doutor? E o atleta é um jogo com advertência. Perdão. Obrigada. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Eu acompanho no atleta. Eu vou manter o 250 do Dr. Daniel, sem levar em consideração a reincidência, para que tenha um efeito pedagógico, que é necessário, mas eu estou vendo aqui, houveram acho que quase 10 substituições. Então, só para que tenha um efeito pedagógico, porque é uma exigência, mas eu acho que a placa, de certo modo, ela acabou auxiliando, presidente. Só nisso que eu vou divergir. Eu fico em 250. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Roberto? Eu acompanho na íntegra o relator. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator também na íntegra. Então, fica a agremiação por maioria, aplicada a pena pecuniária de R$ 500, e o atleta Maicon Lopes Camargo, suspenso por uma partida, convertida em advertência por unanimidade. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 887/2023, denunciado Guilherme Gomes Santos, por infração praticada durante a partida Red Bull versus Desportivo Brasil, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, Dr. Roberto Souza Camargo Júnior, com a palavra para relatório, por favor. Denúncia ofertada pela douta Procuradoria em face de Guilherme Gomes Santos, com base no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º. Com base na súmula, que da seguinte forma: expulso por atingir com um carrinho as pernas de seu adversário de número 18, senhor Gustavo Henrique Corrêa,
impedindo uma oportunidade clara de gol. É o breve relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria pergunta para o João, da Secretaria, se tem prova de vídeo. Tem prova de vídeo? Então, por favor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente, nobre relator. A Procuradoria, também nesse caso, em que pese a prova de vídeo, a Procuradoria não vai se opor ao entendimento, à aplicação do entendimento da comissão. O lance é claro na prova de vídeo. Ele foge da primeira falta no círculo maior de campo. Depois, quando ele está de frente para o gol, o atleta realmente dá um carrinho, mas relativamente longe ele pula e de maneira íntegra, não há qualquer prejuízo ao atleta. Enfim, lance comum, o nosso entendimento. Não faço oposição, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a defesa, por favor. Tem defesa escrita? Ah, então só o pedido, doutor, da defesa. Por favor. A defesa, ela, por primeiro, ela pleiteia a rejeição de plano da denúncia, ante a absoluta ausência de infração perpetrada pelo denunciado, com a sua consequente absolvição sumária integral. Subsidiariamente, ela pede que o denunciado seja condenado a uma pena mais branda, uma pena mais branda, sob a justificativa, até mesmo porque a suspensão automática de certo já cumpriu o caráter pedagógico que eventualmente se poderia pretender com a pena do atleta. É o pedido da defesa. Seria o voto, doutor, por favor. Sim. Ao meu ver, após a análise do processo, o carrinho dado pelo jogador não teve intenção, né, de lesionar o outro, em que pese a forma imprudente, né? Consta no processo que o jogador não se machucou e também que o denunciado é primário. Razão pela qual, ante a primariedade, penso que a pena aplicada mais razoável e proporcional seria a advertência. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Manuel? Com o relator, presidente. Obrigada, doutor. O nem tá ruim. Com o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu acompanho o relator também, então fica por unanimidade. O atleta Guilherme Gomes Santos, suspenso por uma partida, convertida em advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 889/2023. Não, 889 foi adiado, então é 890/2023. Denunciadas agremiações Esporte Clube São Bernardo e agremiação São Caetano, por infrações praticadas durante a partida São Caetano versus São Bernardo, Campeonato Paulista Sub-13. Podemos para relatório e voto, doutores?
Então, relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra, por favor, para relatório. Presidente, processo 890/2023, Paulista Sub-13, São Caetano Futebol Limitada, Acordo Esporte Clube São Bernardo, realizado domingo, 3 de setembro de 2023. Ambas as equipes foram denunciadas com base no artigo 206 do CBJD. No caso da agremiação Esporte Clube São Bernardo, atraso para reinício do jogo segundo tempo de 5 minutos. No caso da agremiação São Caetano, atraso de 8 minutos para o início do jogo. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Pode prosseguir o Posso? voto, por favor. Então, ambas são reincidentes. Então, aplica-se o artigo 182 no caso, mas pela reincidência, 5 minutos de atraso, né, para o Esporte Clube São Bernardo, então uma multa de R$ 750 e 8 minutos de atraso do São Caetano, então multa de R$ 1.200. É o voto. Mas reincidente. Reincidente. Ok, obrigada. Como vota, doutor Manuel? Presidente, eu vou seguir a tabela, então fica, eu só não vou reduzir pela metade, fica 1.500 por 5 minutos, né? Que é 750, o dobro por ser reincidente, porque a tabela, ao meu ver, já leva em consideração 8,2, tanto que o valor é baixo por minuto, e 2.400 o de 8 minutos. Obrigada, doutor. Um minutinho, doutor, por favor, nós estamos votando. Como vota o doutor Roberto? Acompanho o voto divergente. Doutor Eu Manuel. também vou acompanhar o voto divergente, porque a reincidência é aplicada mesmo considerando a qualidade da potência. Sim, é 750, reincidente, R$ 1.500. Para a agremiação São Bernardo, A gente faz assim, né? já está considerado. Aqui na tela, eles já vem, já considera. Ela põe as agremiações decidentes deverão considerar um acréscimo de 5% dos valores e também que já a redução, levando em consideração 8 pontos. Presidente, 750 e 1.500. Você vai reformular o voto, então? Então, fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$ 1.500 ao Esporte Clube São Bernardo e por unanimidade aplicada a pena de R$ 2.400 à agremiação São Caetano. presidente, eu quero requerer o acordo. Pois não, doutor. Julgamento finalizado. Sim, encerramos o julgamento dos